Uma perseguição de guerra em alto mar, que durou 19 dias e cruzou o Oceano Atlântico, chegou ao fim hoje. Militares americanos capturaram um petroleiro clandestino, alvo de sanções por fazer negócios com a Venezuela. Essa operação pôs frente a frente navios militares das duas maiores potências nucleares do mundo, Estados Unidos e Rússia. O navio Bela 1 é parte de uma frota apelidada de Frota das Sombras. Ele transportava petróleo de países como Rússia, Irã e Venezuela e, por isso, virou alvo de sanções dos Estados Unidos e de outros países. Agosto do ano passado. Satélites avistam o Bela 1 na costa iraniana. O navio cruza o Mar Vermelho e o Mediterrâneo. E em dezembro navega perto da África. No dia 17, o petroleiro chega ao Caribe e começa a se aproximar da Venezuela. Mas antes de atracar, é parado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos no dia 20 de dezembro. A tripulação do Bela 1 não deixa os militares embarcarem e o navio dá meia volta. Começa a fuga. Na cola do petroleiro, o navio americano Monroe e um helicóptero usado em outras apreensões. A tripulação do Bela 1 envia sinais de socorro logo depois e pinta uma bandeira da Rússia no casco para reivindicar a proteção de Moscou. No dia 1º de janeiro, o petroleiro reaparece nos radares no meio do Oceano Atlântico e com um novo nome, Marineira. A Rússia manda um submarino e outras embarcações para escoltar o navio e exige o fim da perseguição. Mas os americanos continuam e a Guarda Costeira, ao lado da Marinha Britânica, captura o petroleiro perto da Islândia, depois de mais de 5.000 quilômetros de perseguição. Essas imagens mostram um navio da Guarda Costeira americana se aproximando da embarcação e também um helicóptero. O governo russo exigiu o retorno imediato do Marineira e declarou que os Estados Unidos violaram o direito marítimo. O petroleiro só ligava os sistemas de comunicação e localização de vez em quando. Também usava bandeiras falsas de vários países. Chegou a declarar que era da Guiana e depois da Rússia. Nesta quarta-feira, os Estados Unidos também apreenderam outro petroleiro, esse no Mar do Caribe. Helicópteros se aproximaram do navio Sofia, soldados saltaram e em seguida tomaram a embarcação. O Sofia navegava com a bandeira do Panamá como disfarce, mas também fazia parte da chamada Frota das Sombras. E estava carregado com 2 milhões de barris de petróleo venezuelano. O governo americano informou que os 2 navios estão sendo escoltados em direção à costa dos Estados Unidos e que as tripulações serão julgadas aqui. Este é mais um exemplo de que, a partir de agora, o país pretende controlar o petróleo da Venezuela. Donald Trump anunciou ontem que em breve a Venezuela vai entregar de 30 a 50 milhões de barris de petróleo para os Estados Unidos. Um volume equivalente a cerca de 2 bilhões de dólares. Hello, everybody. Good morning. Hoje, Caroline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, afirmou que este petróleo será vendido a preço de mercado e disse que o dinheiro arrecadado será em benefício dos povos da Venezuela e dos Estados Unidos. A PDVSA, empresa estatal de petróleo da Venezuela, confirmou a negociação com Donald Trump em um comunicado e afirmou que se trata de uma transação estritamente comercial. E o presidente Donald Trump se manifestou agora há pouco. Vamos voltar a Nova York agora ao vivo. A Sandra Coutinho tem os detalhes. Boa noite, Sandra. Boa noite, Renata, Trali, boa noite a todos. Olha, o presidente Donald Trump postou agora há pouco numa rede social o seguinte, dizendo que a Venezuela vai comprar apenas produtos americanos com o dinheiro que vai arrecadar com a venda de todo esse petróleo que a gente viu aí na reportagem do Gui Pereira. Além disso, mais cedo, Donald Trump também tinha postado que vai propor uma elevação dos gastos militares dos Estados Unidos para o orçamento do ano que vem. Com essa proposta, Donald Trump quer elevar em 50% os gastos com a defesa para $1,5 trilhão de dólares. Só que para fazer isso, ele precisa da aprovação do Congresso e esse ano tem eleição de meio de mandato aqui nos Estados Unidos, que vai renovar toda a Câmara e 1/3 do Senado. Quem conversou com a imprensa
imprensa hoje, ao longo do dia, foi o secretário de Estado, Marco Rubio, e ele detalhou quais serão os passos que o governo americano vai tomar para cuidar do futuro da Venezuela. Marco Rubio foi ao Congresso detalhar os planos da Casa Branca. Entre um encontro e outro, ele anunciou para a imprensa as próximas etapas, começando pela estabilização. Disse: "Não queremos que o país mergulhe no caos. O dinheiro da venda do petróleo será usado para isso. Não vai para a corrupção nem para o regime." A segunda fase será de recuperação e prevê que empresas americanas e do Ocidente tenham acesso ao mercado venezuelano. O terceiro e último passo seria a transição política. Vamos criar um processo de reconciliação nacional para que as forças de oposição sejam libertadas das prisões ou voltem ao país e possam começar a reconstruir a sociedade civil, afirmou Rubio. Mas o secretário de Estado não quis dar prazos. Marco Rubio disse que tem mantido contato regular com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues. Mas uma outra peça do regime chavista está sob a mira do governo americano, o ministro do Interior, Diosdado Cabello. Ele também foi acusado aqui neste tribunal de Nova York dos mesmos crimes que Nicolás Maduro. Segundo a agência de notícias Reuters, a Casa Branca já alertou Cabello que ele pode ser o próximo alvo de um ataque americano e que, se não colaborar com Washington, a vida dele estará em perigo. O governo americano avalia que o ministro atrapalha ativamente o esforço da presidente Delcy Rodrigues de conciliar interesses do regime e dos Estados Unidos. Internamente, as duas figuras disputam protagonismo. Cabello comanda as milícias que impõem a ideologia do regime pela força e que cresceram no governo de Hugo Chávez. Os coletivos, como são chamadas as organizações paramilitares, prenderam manifestantes favoráveis à oposição depois das eleições de 2024, quando Nicolás Maduro se proclamou reeleito, mesmo com denúncias de fraude e recontagens que davam vitória ao opositor Edmundo González. Essa semana, Cabello disse em uma manifestação que a prisão do ex-ditador aumentou o sentimento anti-americano na Venezuela. Ele afirmou: "E quienes se riem hoje de sua própria desgraça, os que riem hoje da própria desgraça não entendem que a Revolução Bolivariana continua." Hoje, Caracas amanheceu sob luto oficial de uma semana pelos mortos na ofensiva americana. De decretar um duelo de 7 dias. Estima-se que 80 pessoas tenham morrido, entre militares e civis. Desde a captura de Nicolás Maduro, a ditadura chavista intensificou a repressão, impedindo o trabalho de jornalistas estrangeiros. Os enviados especiais Carolina Cimente, Luiz Sófio e Alex Carvalho estão na fronteira da Colômbia com a Venezuela, fronteira muito patrulhada. Carolina, bem-vinda e boa noite. Boa noite, Trali, Renata, boa noite a todos. É aqui na Colômbia, a poucos metros da Venezuela, que está atrás daquela ponte, que a gente tem trabalhado e os jornalistas impedidos de entrar no país. Então, obviamente, aqui fica uma concentração grande de jornalistas estrangeiros tentando entender o que está se passando dentro da Venezuela, ouvindo os venezuelanos que cruzam a ponte para entender esses detalhes. E foi aqui que eu apurei que a vida dos jornalistas lá dentro está muito difícil. Eles me contaram, por exemplo, que assim que mandam mensagens para fontes ou para colegas, logo depois eles têm que deletar essas mensagens porque correm risco de passarem por uma checagem e terem problemas e serem presos. Além disso, a viagem até Caracas não leva 12 horas como se espera pela distância, mas 2 dias por falta de gasolina, por falta de infraestrutura, exatamente o que o governo venezuelano não quer que o mundo veja, como mostra a nossa reportagem. Eventos dessa magnitude que mudam a história atraem dezenas de jornalistas do mundo todo. Mas em ditaduras como a da Venezuela, um dos primeiros desafios é acessar o território.
O governo avisou que vai prender e deportar jornalistas que tentarem entrar em solo venezuelano sem autorização. Por isso, jornalistas estrangeiros fazem fila no consulado venezuelano em Cúcuta para dar entrada no visto de imprensa. O jornalista Takahumi, da TV japonesa TBS, que já morou em São Paulo, disse que está tentando visto desde o fim de semana. Se puder, a gente vai entrar amanhã ou outro dia, mas muita gente está pedindo, mas não estão saindo ainda. Outro amigo jornalista também não está conseguindo. Então, como muita gente fala que Japão é muito amizade com Venezuela, tranquilo, mas não estou acreditando nisso. Então, vamos ver. Muita gente fala que como turista é fácil, não precisa visto. Só que lá dentro, quando fazer uma gravação, com até câmera, iPhone, estão gravando dentro, já militar já chega na hora e vai capturar e vai expulsar rápido. O jornalista alemão faz coberturas de guerra desde 1999. Ele vai mensalmente para a Ucrânia e explicou que se a imprensa não estiver presente, não há pressão para que os governos atuem para resolver os conflitos. Giulia Bossetti, da TV italiana Rai, tenta autorização desde setembro. Ela está fazendo uma reportagem investigativa sobre os ataques a barcos conduzidos pelos Estados Unidos. Giulia relatou que entrou com um pedido de visto em outubro na Venezuela. Parecia que em dezembro ele seria emitido, mas naquele momento não foi possível. Eles me pediram para mudar as datas, mas depois pararam de me responder na embaixada. Até lá, as autoridades venezuelanas não nos permitirão contar o que está acontecendo. Nem mesmo os próprios venezuelanos. Pode entrar. A Venezuela está a 2 passos daqui, mas os jornalistas estrangeiros só podem entrar no país e trabalhar com um visto de imprensa. E a vida do jornalista venezuelano não está mais fácil. Ele é monitorado pelo que fala e escreve publicamente e também na vida privada. Os 14 jornalistas que foram presos desde segunda-feira por fazerem seu trabalho contaram ao Sindicato de Profissionais do Setor da Venezuela que agentes de segurança fiscalizaram seus celulares. Fizeram buscas em mensagens, ligações e redes sociais desses repórteres. Um deles foi deportado, os outros 13 soltos. Jornalistas venezuelanos relataram que a ditadura tem aumentado a repressão e vistoriado celulares e interrogado repórteres e civis à procura de críticas ao regime ou apoio à operação americana. A organização Repórteres Sem Fronteiras começou a fazer um ranking de liberdade de imprensa em 2002. Naquela época, Hugo Chávez era presidente e a Venezuela ocupava a posição 77 entre 129 países. A Repórteres Sem Fronteiras já alertava sobre ameaças e cerceamento do trabalho da imprensa. Em 2010, Chávez chegou a prender o dono de um canal de TV crítico ao governo. Em 2014, já com Nicolás Maduro no poder, a Venezuela estava no posto 116, no limite da classificação laranja escuro, que descreve a situação para jornalistas como difícil. No ano passado, a recuou mais, posição 160 entre 180 países, próxima de Camboja e Arábia Saudita, em situação classificada como muito séria. O Sindicato de Jornalistas da Venezuela calculou que mais de 400 veículos de comunicação fecharam nos últimos 20 anos, nos governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. No meio do desafio que é para os jornalistas conseguirem checar os fatos, fica a população venezuelana, sem a confiança de saber se o pouco de informação que chega é verídica. O Clay contou que prefere se informar pelos jornais colombianos, porque não estão submetidos ao regime venezuelano. É preciso respeitar os jornalistas, diz ele. É como diz Giulia. Acredito que seja uma coisa fundamental, um sinal de democracia e importantíssimo para a sociedade civil. E é para a Colômbia que a gente vai agora. O repórter Tiago Eltz está na capital, Bogotá. Ele acompanha as manifestações que foram convocadas pelo presidente Gustavo Petro. Boa noite para você, Tiago. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, esse dia de manifestações aqui em Bogotá, na Colômbia, acaba de ter uma reviravolta. O
presidente Gustavo Petro estava convocando essas manifestações faz 2 dias, a principal aqui para a Praça de Bolívar, aqui atrás onde eu estou, e aí Petro já chegou. Ele está no palanque, como você vai ver nessas imagens, só que ele atrasou mais de 1h30. E aí, enquanto a gente aguardava aqui a chegada do presidente, veio a informação de que Petro estava conversando ou havia conversado com o presidente americano Donald Trump. Uma longa conversa por telefone, mais de 30 minutos. Depois disso, então, só que Petro veio para cá. A gente ainda não sabe o teor dessa conversa, o que foi discutido. Não sabemos ainda se Petro vai mencionar essa conversa aí no palco, onde ele está falando nesse momento, mas é uma reviravolta que muda bastante a dinâmica do que vinha acontecendo nos últimos dias. É a primeira vez que eles se falam desde que Trump atacou a Venezuela e depois passou a atacar verbalmente Petro e a Colômbia. Como eu disse, uma mudança que agora a gente precisa saber se vai ser no tom das declarações dos presidentes que vinham duras, como a gente vai ver agora na reportagem. 3 dias depois das ameaças de Trump, milhares de colombianos foram às ruas. Viva Colômbia livre e soberana! As manifestações foram convocadas pelo presidente Gustavo Petro, que pediu que a população ocupasse as praças por todo o país para defender a soberania colombiana. Em Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, um pequeno protesto teve a participação de venezuelanos. Viva Colômbia! Viva Venezuela livre! Em Bogotá, esse casal trouxe a filha de 2 meses. A mãe disse que está preocupada com as ameaças de Trump e que ele mostrou o que pode fazer na Venezuela. A maior manifestação foi programada para cá, para a Praça de Bolívar, um local histórico. A capital, Bogotá, praticamente nasceu aqui no entorno. E no final da tarde, a praça foi tomada. A mobilização no país é uma resposta às falas do presidente americano que vem ameaçando a Colômbia. Chamou Petro de homem doente que produz cocaína e disse que uma intervenção na Colômbia, como a que foi feita na Venezuela, soava bem a ele. De lá para cá, as mensagens do governo colombiano parecem, por vezes, contraditórias. Ministros vieram a público tentando amenizar a tensão e abrir o diálogo por canais diplomáticos. Já as mensagens de Petro nas redes sociais seguem por outra linha. Ontem, ele disse que o presidente americano tem um cérebro senil. Hoje, publicou um vídeo editado com música tensa, falando: "Eu diria a Marco Rubio e Trump, cuidado, estão atravessando o Caribe dos Libertadores. Cuidado, o que vão encontrar aqui é o Jaguar e a história vai mudar definitivamente." A história cambiará definitivamente. Gustavo Petro também repostou vídeos de militares armados dizendo estarem prontos para defender a Colômbia. Rosalba veio protestar não só pela situação da Colômbia, mas pela tensão que se espalhou por outros países. Ela disse: "Somos todos irmãos e indignados com as ações de Trump." Estamos indignados por lo que está haciendo Trump.